Bom dia, meus amigos e amigas, né? É aqui no canal Cripto Digital do Pobre. O, hoje é dia 10, né? Um sábado. São 7h30 da manhã. Vou ver se eu faço um apanhado aqui das notícias de hoje, de como está o Bitcoin, de qual a minha visão do que vai acontecer da agora para frente. A questão de notícia vamos começar. A Binance, a Binance será convocada para depor no Brasil. A Binance vai ter que dar umas explicações aí ao governo brasileiro, que houve algumas coisinhas, então o governo brasileiro está de olho e vai chamar a Binance. Eu não sei se isso vai afetar, vai atingir o mercado, mas é uma coisa que a gente já tem que ficar de olho, entendeu? A, as, as criptomoedas que tem outra coisa também, a SEC lá dos Estados Unidos, né, o órgão que fiscaliza essa parte de criptomoeda, de bolsa de valor, ela tá considerando que, mas isso acho que desde 2017, ela está considerando que já tem, né, 71 criptomoedas que já foram enquadradas como valores imobiliários. Isso aí tem que analisar. É uma coisa que tem que estar se observando também. São 71 como valores imobiliários. Já tá, desde 2017 que a SEC já vem enquadrando essas empresas. Agora aumentou mais o número, né? E nas últimas 24 horas, vou até analisar o Bitcoin primeiro, agora aqui no setup de 15 minutos. Ó, olha só, de ontem, não, hoje, né, hoje dia 10, ele teve uma queda, de mais ou menos 1 hora da manhã de hoje. Ele teve uma queda de quase, deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico para vocês, se eu passar a reguinha aqui para ver, ele caiu mais de 3%. Hoje de madrugada, 1 hora da manhã, teve uma queda enorme. Aí agora ele tá de uma forma lateral. Ele teve uma queda de mais de 3%, é uma queda considerável. Ele caiu de 26.300 e poucos dólares, aí chegou a atingir 25.400. É uma quedazinha considerável mesmo, uma queda até preocupante. E agora ele está no padrão de baixa, né, com essa queda. Ele está lateralizando, mas é engraçado, se você for analisar, uma análise que eu fiz agora, há uns dias atrás, ele fez a mesma coisa. Ele teve essa queda, aí formou, na época, se eu não me engano, formou até uma cunhazinha de baixa, né, com tendência a vir cair mais. Então é igual eu falo, a média de 2021, elas estão agora aqui, não estão emboladas, mas estão bem próximas, estão lateralizadas bem próximas, a média de 9 e de 21, elas estão muito próximas. Então, no caso aí, tá até difícil aqui saber se que a média de 9 está acima e a média de 21 ela está praticamente ali seguindo o gráfico. Tá complicado. Mas vamos seguir, como o Bitcoin ele costuma seguir sempre ele tem uma certa lógica. Da outra vez eu até comentei com vocês, ele estava formando um padrão de queda, né? Na outra vez estava fazendo uma cunha de queda. E eu até falei, gente, a tendência do Bitcoin sempre é buscar a média de 200. E de novo aqui, olhando, está mais ou menos muito parecido como aquele outro setup, aquele outro gráfico que eu analisei esses dias atrás. A média de 200, ela está muito longe. Praticamente, ó, a média de 200, se eu botar aqui, estou no setup de 15 minutos, galera. Olha só, tá... Então, a média de 200 está a mais de 3%
do local que está agora, não foi da onde caiu não, 3%. E da outra vez eu até comentei que estava mostrando muito que ia cair, mas tinha uma grande possibilidade do Bitcoin ele voltar para média de 200, e não é que voltou. Da outra vez ele devolveu tudo. Esses mais de 3% que caiu, quem sabe ele agora não faça a mesma coisa. Tem que ficar de olho, que da outra vez ele devolveu, ainda passou da média de 200, que não me falha a memória. Então é um estudozinho que vocês têm que analisar, porque ele aqui, ó, ele do jeito que está aqui, botar, se ele for seguir a queda, não formou, ele não está formando uma bandeira, né? Ele está lateral, está tipo embolado. Não dá para a gente fazer uma análise do gráfico assim com precisão. Que está como os traders falam, ele está embolado. Não dá para. Mas vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Se ele seguir um setup normal, ele cai mais. Ele pode chegar até, deixa eu ver aqui. Ele pode chegar até. Vou botar aqui. Se ele seguir o setup, ele tá num gráfico de queda, entendeu? Vamos botar, ele pode vir a. Caramba. Vamos ver aqui. Analisar, ó. Se mais ou menos aqui ele pode chegar até a 24.700 por aí assim. Se ele for seguir, é uma queda considerável. Se ele for seguir o setup normal, o que o gráfico está falando aqui, só que é o seguinte, ele pode chegar, mas da outra vez, a mesma análise que eu fiz, aconteceu o seguinte, ele subiu, ele voltou. Ele buscou a média 200 e está muito parecido, gente. Se você for analisar, muito parecido mesmo. Então, a lógica é cair, chegar a uns 24.700, 24.600, na minha análise. Vocês sabem que eu sou um estudante da área. Eu passo aqui informações que eu já venho há 3 anos, mas não sou um especialista. Eu sou simplesmente uma pessoa que quer ajudar as pessoas que estão começando agora, mas que está iniciando esse mercado. Mas pelo que eu estou vendo no gráfico aqui, se ele for seguir e cair, ele pode chegar a uns 24.700 mil dólares. Mas vou usar a lógica. Da outra vez eu comentei, ele buscou a média de 200. É como se fosse um imã. Ele cai, mas quando ele fica muito esticado, eu não sei as notícias que podem vir a acontecer, né? Sei que dia 14 vai ter uma pancadona aí. Fica muito. Observe que o Fed, acho que dia 14 vai dar uma informaçãozinha que vocês têm que. Eu tenho que até ver qual o tipo de notícia que ele vai dar, que eu não conferi ainda não. Então, galera, vocês têm que ficar de olho, porque ele pode vir buscar a média de 200, as médias de 9 e de 21 tá ficando embolada. Entendeu? Só que aqui pode ir para os dois lados. A lógica, seguindo o gráfico, é cair, chegar aos 24.600, 24.700, 24.600, mais ou menos, que seria complicado, né? Eu não estou nem vendo, assim, não estou nem olhando a parte de resistência para trás, mas deixa eu ver aqui, ele tem uma resistência forte aqui nos... tem uma resistência forte aqui, um suporte forte. Ele tem um suporte forte aos 25.300, por aí assim. De repente segura, né? De repente segura. As outras vezes ele segurou nesse suporte aqui, ó. É forte mesmo, de 25.300, 25.350, é um suporte forte. Mas dependendo, o Bitcoin ele tem vontade própria, ele pode, se cair, vai ser um pancadão mesmo. Mas eu acho que ele está formando um gráfico, ele está mais ou menos formando um gráfico, galera. Formando um gráfico do dia... Deixa eu botar aqui. Ó, deixa eu ver aqui para vocês. Foi do dia 5. Dia 5, Ele está formando um gráfico muito parecido com o que aconteceu no dia 5. E no dia 5 ele voltou e voltou forte mesmo.
No dia 5 ele voltou e ainda ultrapassou até a resistência. Vocês ficam de olho, está muito parecido, mas é uma coisa que cada um tem que analisar, né? Ó, tá vendo? Ele está bem lateral. E também a parte de estar lateral, a gente nunca sabe se ele vai, ao momento que ele pode ir para um lado ou para o outro. O Bitcoin, o complicado é isso, que ele pode ficar aqui batendo topos e fundo, entendeu? Direto. Aí na hora que estoura, a gente tem que estar acompanhando. Entendeu? Muita atenção mesmo, galera, nesse momento. E a dica de hoje é o seguinte: seguindo o setup, ele tem uma resistência a 25 ali, 25 foi 25.300 e pouco, né? Tem uma resistência, suporte forte, meio que resistente, um suporte forte, mas se por acaso ele ultrapassar esse suporte, ele pode chegar até 24 mil, 24 mil é alguma coisinha aí, tem que prestar atenção, mas o suporte é forte. E da outra vez, seguindo uma leitura que eu fiz passado, que eu falei que ele poderia buscar a média do centro, que está muito esticado, eu não sei qual é a notícia, mas dia final de semana dificilmente as notícias, não tem notícia, não tem. Então vocês ficam observando, ele está bem embolado mesmo, ele vai dar um pancadão para algum lado aqui forte, hein? Ele está fazendo tipo aquela pressãozinha assim para, ó, então vocês tomam muito cuidado, entendeu, galera? Vocês observam bem o dia de hoje, que é complicado. Uma notícia. Ontem com essa queda aqui que teve aí, pelo que eu estou analisando aqui, a única moeda, ontem o destaque positivo aí para as moedas, que subiu, ela subiu quase 16%, foi a Lady, nas 24 horas. Acho que foi a única que foi verdinha ontem, foi a Lady. As outras todas, as outras todas caíram. Entendeu? E o destaque negativo ontem foi a BNX, que caiu 28,87 nas últimas 24 horas, caiu bastante mesmo. O dólar ele atingindo um patamar muito baixo, sabia, gente? Vocês têm que... O dólar chegou a 4,88, dólar americano, muito baixo mesmo, entendeu? Na minha opinião, é o seguinte: quando o dólar está muito baixo, você tendo uma moeda aí que você... a moeda a gente analisa Tá bom, filha? Chamando a filha, não chamando para a gente ir para o outro serviço nosso, né? Então, vocês têm que calcular para investir, vocês botam uma moeda no mensal, vocês analisam o maior topo dela, onde que ela chegou nos últimos meses, vê lá quanto que ela chegou para analisar onde que ela está e ver quantos por cento, se ela subir da agora para frente, ela pode chegar e te dar. Por exemplo, tem moeda aí que vai subir 2.000%. Então você tem que analisar o maior topo dela e nesse maior topo você vê onde que está, você calcula mais ou menos quantos por cento vai subir, para você saber o retorno que você vai ter no investimento. Isso analisando uma moeda que tem, por exemplo, são mais de 20 mil moedas. Você tem que analisar as moedas que têm tendência, as moedas que têm um bom projeto, tudinho, que te dá uma base legal para você comprar agora e saber que ela vai subir. Que de 20 tantas mil moedas que existe, não existe dinheiro para todas elas subir. Vai faltar dinheiro, não pode. Muito poucas vão subir. Não vão, muitas vão ficar. Então você tem que... Agora, se você fazer uma carteira, a verdade é o seguinte: vocês têm que botar... Vocês não podem postar... Você tem que colocar assim várias moedas. Tem um amigo aqui na internet que ele comprou... Ele tá investindo em 40 moedas. Ele analisou, ele já tem um conhecimento, então ele colocou com as 40 moedas que ele acredita que uma pela outra ele vai ter um bom retorno. Então você faça isso. Então, galera, hoje é o seguinte: Bitcoin caindo, desculpe. Bitcoin caindo, a projeção é de baixa, ele não está se formando uma figura legal para a gente analisar, que está embolado, mas da outra vez ele está muito longe, está muito esticado da média de 200, ele pode retornar essa média de 200 passar, que Bitcoin é fogo,
Ou então tá tipo assim, ele pode ir para os dois lados. Então muita atenção hoje, tá, galera? E fique com Deus e até a próxima análise. Abraço aí, meus amigos e amigas.